Oiê, tudo bom? Bom, hoje a gente vai aprender uma receita de café gelado. Café gelado se tornou uma febre no mundo inteiro, principalmente nos países asiáticos que começaram com essa febre e acabou se espalhando para o mundo inteiro. Mas como fazer um café gelado incrível, preservando o sabor e aroma do café que a gente faz, por exemplo, por infusão a quente, com água quente, né? A maioria das pessoas não sabem como fazer isso, ou acabam errando e perdendo qualidade do próprio café, ou acabando realmente estragando o próprio grão, né, que é super especial, um grão que realmente tem um valor agregado muito maior. Então vem comigo para aprender algumas dicas práticas para fazer esse café incrível aí na tua própria casa. Bom, a primeira pergunta que a gente se faz, né, é como consumir esse café gelado sem a gente perder, por exemplo, as características ou o perfil sensorial desse café. Bom, na verdade é muito fácil. Toda vez que a gente prepara o nosso café, que a gente faz o nosso café, o ideal é que a gente venha com o gelo imediatamente para poder resfriar esse café e que a gente não fique esperando ele por muito tempo. E quando a gente faz o café pelo método tradicional, né, que não é o cold brew, que a gente faz uma infusão a frio, a gente faz a infusão a quente com água quente para poder extrair, por exemplo, os óleos essenciais desse café, enfim, todos os compostos dele, a gente precisa, ou seja, consumir esse café o mais rápido possível, que o tempo vai se passando e esse café vai perdendo a questão sensorial. Esse café ele vai perdendo sabor, ele vai perdendo tudo isso com o tempo, né? Então o ideal é que a gente tome o café logo após o preparo, né? Quando a gente está tomando um café especial, a gente diz que o café é um pouquinho mais morno, né? Alguns minutinhos depois do preparo, é até mais ideal de ser tomado porque a gente consegue ter um café muito mais aromático. A gente acaba sentindo, por exemplo, o cheiro, né, desse café muito mais facilmente. Mas se a gente deixa esse café por muito tempo, ou seja, mais de meia hora, a gente acaba perdendo realmente o que o café nos reserva. Então o ideal é que a gente consuma o café o mais rápido possível. Se a gente vai tomar café gelado, o ideal é que a gente acrescente gelo para poder quebrar logo, por exemplo, a quentura desse café, que a gente conseguir preparar algum drink ou alguma bebida que você prefira fazer. Bom, hoje a gente vai fazer um café aqui e eu vou mostrar algumas formas fáceis de a gente tomar café gelado. Café gelado se tornou uma febre no mundo inteiro agora, né? E muitas pessoas não sabem como aproveitar, por exemplo, esse café de forma natural, fazendo com que a gente aproveite tudo que ele tem de bom para reservar para nós, né? E hoje eu vou te explicar aqui como a gente pode tomar café gelado. Bom, hoje eu vou fazer um café, por exemplo, no método Ario V60 e você pode usar qualquer método que você tenha na sua casa, o que seja mais confortável para você. Eu vou usar uma receita padrão. Quando a gente está pensando em fazer um café gelado, a gente tem que se atentar a alguns detalhes. O primeiro, a receita, o ideal é que a gente use uma receita onde a gente tem um café mais concentrado, já que a gente vai acrescentar, por exemplo, gelo no café, ou a gente vai acrescentar algum licor ou algum suco específico para poder transformar esse café num drink ou numa bebida mais aprimorada. Então o ideal é que a gente faça uma proporção mais concentrada. Essa é uma das dicas assim mais chaves da questão do café gelado, né? Quando a gente faz com infusão a quente. É a gente ter uma proporção, né, diluir, aquela proporção que a gente fala, 1:10, 1:15, 1:20, né? A gente tem um café mais concentrado, ou seja, 1 grama de pó para 10 ml de água. A gente consegue ir diluindo esse café dependendo do seu paladar. Mas o que eu aconselho quando a gente vai fazer esse tipo de bebida? Que a gente tenha um café mais concentrado. Eu, por exemplo, gosto de tomar um café mais concentrado no meu dia a dia. Então, quando a gente vai fazer uma bebida dessa, assim, eu às vezes até diminuo um pouco, mas eu vou usar, por exemplo, uma diluição, por exemplo, padrão que eu sempre uso aqui nos meus cafés, que é 1:10. É o que eu acho que deixa o café realmente com um perfil bem aromático e que a gente consegue aproveitar bastante o sabor dessa bebida. Vamos lá. Acho que o primeiro passo que a gente tem que entender é que você primeiro precisa usar uma água filtrada para fazer o seu café. Isso é primordial em qualquer café que você for fazer, né? Sempre use água filtrada. Por que a gente fala água filtrada? Água filtrada não precisa ser que você precisa comprar galão de água mineral, não. A gente pode usar, por exemplo, o filtro realmente da sua própria torneira. Algumas têm um filtro embutido, né? Ou realmente algumas pessoas têm filtro, né? Para poder deixar a água mais pura. O ideal é que a gente não tenha gosto de cloro forte nessa água, né? Predominante, porque senão isso vai atrapalhar você a sentir, por exemplo, o sabor do teu café na xícara final.
E uma das coisas mais importantes que a gente fala no universo do café, o que importa não é realmente a metodologia que você vai usar para preparar o seu café, o que importa realmente é se o café tem sabor na xícara final. O café aqui realmente vai ter sabor. Se ele tiver sabor, eu acho que você acertou tudo no meio do caminho. Essa é a chave, essa é a questão mais importante na hora de preparar o teu café. Bom, tendo uma água filtrada, separou tua água filtrada, uma das dicas realmente super importante é a questão que eu sempre falo para vocês, da gente sempre moer o nosso café na hora. Isso é primordial. Quando a gente moe o café na hora, a gente consegue aproveitar mais sabor, mais aroma desse café. Ele vai performar muito melhor na tua xícara, ou seja, você vai ter um café muito mais puro, muito mais fresco na tua mesa. Então isso é muito importante da gente ter. Por isso, não abra mão de ter um bom moedor em casa. Eu vou usar um moedor aqui, por exemplo, que eu tenho manual. O legal desse moedor aqui é que a lâmina dele é de cerâmica. Moedores com lâmina de cerâmica e não de metal, que a gente tem esses dois tipos de lâmina, eles duram muito mais um tempo e geralmente eles trituram muito melhor o teu café com a lâmina de cerâmica. Vou te mostrar o que é uma lâmina de cerâmica, né, para as pessoas entenderem. Essa lâmina aqui, ó, realmente é cerâmica, não é aquele corte igual a gente tem no liquidificador, por exemplo, de metal. Essa daqui, por exemplo, vai triturar muito melhor o teu café e ela dura muito, muito, muito tempo. Provavelmente vai durar a tua vida inteira. E a gente vai usar essa para poder moer o nosso café aqui para o nosso preparo. Como eu disse, receita de café a gente precisa ter medidas para a gente conseguir acertar a nossa receita. Qualquer receita, por exemplo, de bolo que você faça, você vai precisar ter uma medida, vai ter medida dos seus ingredientes. No café não é nada diferente, tá? Tem pessoas que vão achar que isso é totalmente desnecessário, mas são pessoas que não entendem sobre o assunto ou não têm vontade de se aprimorar. Então, se você realmente quer um café muito mais aromático na tua mesa, um café com muito mais sabor, que vai ter realmente um perfil diferenciado, realmente tenta fazer a medida certinho do teu café. Busca uma receita, uma proporção que seja ideal para você. Eu digo que a gente não pode simplesmente só fazer café. A gente tem que realmente tentar aprender a fazer um café, ou seja, só virar um fazedor de café não é o ideal. O ideal é que se torne um pensador de café, para que cada café que você abra, cada café que você compre, você busque o melhor perfil desse café para você. Porque talvez cada café vai exigir uma receita diferenciada, o seu perfil não, o seu paladar vai exigir uma receita diferenciada. Se você aprende a metodologia, você consegue aplicar isso para qualquer café. Você vai realmente tomar cafés muito melhores na tua mesa e ter realmente, né, momentos muito únicos com o teu café e contigo mesmo. Esse é o mais importante, né? Sabor na xícara e um momento incrível em todas as suas manhãs. Por isso que eu falo é que a gente é uma máquina de fazer manhãs, né? Realmente a gente gosta de fazer bons cafés, ensinar vocês a fazerem bons cafés para que vocês tenham muito mais sabor na tua mesa. Essa é a chave da questão, né? A gente preparar uma xícara de café. Bom, vou tirar a tara aqui dessa minha xícara para a gente poder tirar a nossa medida de café. Eu vou usar mais ou menos 20 gramas de café para fazer, usar 200 ml de água, que vai resultar mais ou menos uns 160 ml de café, 165, né? A gente diz que, por exemplo, como o pó ele absorve a água, né? A gente não tem uma receita, por exemplo, você usou 200 ml de água, você vai ter 200 ml de café. Não, ele geralmente vai quebrar sempre um pouco. Eu sempre falo que ele quebra, dependendo da quantidade que você faz de café, uns 30, 35 ml de água que você perde no processo. Tem que pensar também que você tem que sempre ter água adicional para poder fazer a limpeza do teu filtro, né? Filtro é muito importante, todo filtro precisa ser escaldado e o ambiente que você vai fazer o café também. Então sempre tem que ter água adicional, não somente a da tua receita de café, pensando também na limpeza do filtro. Pronto, tenho 20 gramas de café. Uma receita pequena, tá, gente? Próximo passo é moer o teu café. Como eu disse, moer o teu café na hora vai te reservar um café muito mais saboroso e muito mais fresco na tua mesa.
Então prefira sempre cafés em grãos, compre cafés em grãos, né? Com data de torra recente, por favor, isso é muito importante. Mas realmente tente sempre moer o teu café na hora, porque aí sim você vai ter um café muito mais saboroso na tua mesa. A ideia é que a gente tenha um café no final, um café na nossa xícara final saboroso. Então a gente tem algumas técnicas, alguns processos que são legais para serem seguidos, né? Legais não, são importantes, né, para serem seguidos, são primordiais para que a gente tenha um bom café na nossa mesa. Bom, moagem de café pro método V60. É uma moagem mais mediana, né? É uma moagem mais mediana, que vai parecer como se fosse o açúcar cristal mesmo, ou uma areia, né? Essa areia, por exemplo, seria uma moagem média mais para grossa. Mas como a gente pensar na granulometria do açúcar cristal, por exemplo, que é um pouquinho mais grosso do que o açúcar refinado, seria mais ou menos essa a moagem correta para a gente poder usar no método V60, né? Que é o nosso café aqui. Vou colocar nossa água para esquentar, para a gente poder fazer, por exemplo, escaldar este filtro aqui. Como eu disse, ferver a água, o processo de ferver a água não vai atrapalhar o teu café. O café ele sai lá da torrefação mais ou menos a 200 graus Celsius. Então uma água que realmente vai ferver a uns 100 graus Celsius, dependendo também do nível do mar que você tá, né? Às vezes vai ferver um pouquinho antes, não vai atrapalhar o preparo do teu café, de forma alguma. O ideal é que a gente tenha uma água que realmente ferveu, uma água que você conseguiu ferver, é para conseguir extrair realmente todos os compostos do nosso café. O mais importante aqui para você ter um café incrível é você não esquecer, por exemplo, de escaldar o filtro, moer o teu café na hora. Isso vai ser muito mais importante. Então, ferver a água não tem problema. Você pode sim ferver a água para fazer o teu café. Isso é mito, tá, gente? Não existe não ferver a água. Próximo passo, vamos escaldar o nosso filtro aqui para fazer o nosso café. Bom, já recebi algumas perguntas. Rodrigo, o que a gente faz com essa água, por exemplo, que você escaldou? Ela fica aqui para passar o nosso café? Não. A gente escalda o filtro para poder tirar as impurezas que ficam, por exemplo, da fabricação do papel, né? Esse cheiro de celulose, a gente para poder retirar a água quente vai favorecer isso. E a gente faz um próprio suporte já para poder aquecer esse suporte. Então isso é importante. E a gente pega essa água no final e descarta. Essa água ela não vai ser usada no nosso café, até porque ela está com as impurezas do papel e ela atrapalharia na questão sensorial da tua bebida. Como eu disse, o que a gente quer aqui é um café muito saboroso na nossa xícara. Esse é o que mais importa. Vou jogar aqui no meu recipiente. Deixa eu botar nessa xícara. Vou colocar o meu café aqui. Bom, ajustei a tara da minha balança e a gente vai fazer o nosso café. A gente vai fazer aqui um momento de pré-infusão, né? Que é o momento boom do café que a gente fala. Que é justamente onde você vai umedecer o teu pó. E é nesse momento aqui que você consegue, por exemplo, sentir mais forte o aroma do teu próprio café. Vale a pena até, inclusive, você vir pertinho, ó, para poder sentir. Esse café aqui, por exemplo, ele tem me lembra mel, sabe? O aroma dele me lembra um pouco do mel, favo de mel. Que a gente consegue, por exemplo, lá da roça, sabe? Que na hora que você pega favo de mel, às vezes ele lembra muito isso. Provavelmente é um café que tem uma doçura muito presente na xícara. Esperou um pouquinho e a gente coloca o restante da água na nossa receita. O ideal é que se coloque em círculos, fora pro meio, porque assim você consegue ir molhando, colocando a tua água, né, de forma constante e que molhe todo o café, né, que ela passe por igual por todo o pó de café. Por isso que é importante a gente fazer, por exemplo, a pré-infusão antes desse café também.
A gente está preparando nosso café aqui. Uma coisa interessante é como que a gente consegue tomar café gelado, sendo que a gente acabou de preparar esse café agora com água fervendo e ele está muito quente. A ideia de a gente tomar café gelado, né, é uma coisa muito importante, por exemplo, é que a gente vai quebrar a temperatura desse café com gelo. A gente vai diminuir a temperatura do café com gelo. Esse é o grande segredo para você conseguir tomar um bom café gelado feito com infusão a quente, né? Com infusão com água quente. Né? A ideia aqui é que a gente quebre a temperatura logo. Quando a gente deixa para tomar o café depois, ou seja, o café passa, né, de uns 30 minutos para que esse café fique gelado, a gente já não consegue mais ter uma boa bebida, ou seja, a gente não consegue, por exemplo, ter uma boa bebida desse café, né? O nosso café, por exemplo, ele fica com amargo se a gente deixa ele para tomar muito tempo depois. Por isso que a ideia é que a gente quebre a temperatura, né? Que a gente diminui essa temperatura imediatamente com gelo, para a gente não ter uma bebida muito amarga no nosso café. Então é justamente por isso. E esse é um dos pontos mais importantes, por isso que a gente usa para fazer um café gelado, por exemplo, uma proporção de café muito mais concentrada, como 1:10 que eu usei, não 1:20, por exemplo, onde vai te resultar num café mais diluído. Como a gente vai acrescentar gelo nessa bebida, a gente vai acrescentar, por exemplo, algum licor ou algum extrato para gerar algum drink, o ideal é que a gente consiga fazer uma bebida muito mais concentrada, para que durante o nosso drink ou nossa bebida, realmente só do café gelado, como a gente vai fazer aqui, né, colocando gelo para conseguir tomar esse café mais geladinho, a gente consiga sentir muito claramente as notas sensoriais desse café. Essa é a grande sacada para a gente ter um bom café na nossa mesa, né? Quando a gente vai fazer esse café gelado. Sempre tentar quebrar a temperatura imediatamente assim que você prepara o café com gelo, para que esse café não fique amargo por tempo demais. A gente vai esperar, por exemplo, 30 minutos, para esse café, por exemplo, ficar frio para tomar ele, a gente vai ter um café amargo e a gente não vai conseguir sentir nenhum aroma e nem as notas sensoriais desse café, nem o sabor desse café. Então a gente vai ter uma xícara de café muito ruim, né? Por isso que a gente fala que café, quando a gente prepara, tem que tomar logo. Nesse caso, a gente vai quebrar ele com gelo para tomar esse café gelado. E sempre usar uma proporção mais para um café mais concentrado, para te gerar uma bebida mais concentrada, para que a gente tenha, assim, o café bem claro na nossa xícara, no nosso drink que a gente vai preparar. Deixa eu tirar aqui, ó, já está gotejando, posso tirar. E agora a gente vai realmente quebrar esse café com gelo para conseguir tomar ele mais geladinho, que é a ideia, né, de a gente tomar uma receita de café mais gelado no nosso dia a dia. É super simples, fácil de fazer, mas o ideal é que você se atente aos detalhes na hora de preparar o teu café, para que a gente tenha um bom café realmente na nossa xícara, e um café onde a gente vai ter presença do sabor e do aroma quando a gente acrescentar o gelo nesse café aqui. Vamos lá? Bom, vamos lá tomar o nosso café e eu vou te dar uma dica sensacional na hora de preparar o teu café. Vou te dar a cereja do bolo para tomar um café gelado, incrível, na tua casa. Quando você fazer o teu café, a gente vai, por exemplo, agora quebrar a temperatura desse café aqui, diminuir a temperatura desse café com gelo, tem uma coisinha bem legal. Por exemplo, coloquei gelo aqui no meu copo. Eu gosto bastante de gelo, tá, gente? E para quem ama, por exemplo, tomar água com limão, né? Tem muita gente que gosta, principalmente para treino, eu costumo fazer isso de tempos em tempos. A gente pega meio limãozinho, extrai e coloca no nosso café. Tirei o extrato de meio limão e aí agora a gente coloca o nosso café. Tem um porém, esse café aqui, ele precisa ter notas cítricas se a gente for acrescentar limão ou laranja para esse processo, tá? Esse café que eu usei aqui é um café da Coffee Joy, ele vai ter frutas cítricas como notas desse café. É importante, porque senão a gente não consegue ter um equilíbrio na nossa bebida. E agora você coloca o teu café. Essa é a cereja do bolo para tomar café gelado, tá? Pra gente quer ter um sabor, um toque, um apimentado a mais nessa bebida, tá? Café gelado só com gelo já é bom de qualquer jeito, tá, gente? Mas com esse toquezinho de limão, nossa, eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar ainda mais. Espero agora pelo menos uns 30 segundinhos para tomar esse café, para ele poder ir abaixando a temperatura.
Primeiro que fica lindo, né? A bebida fica muito bonita. Você pode usar, inclusive, cafés assim pra gente poder fazer alguns drinks diferenciados. Para tomar com leite também fica muito bom. Ou para acrescentar, por exemplo, pitadas de, por exemplo, de limão, de laranja no café, que eu já tomei, fica muito bom. Ou algum licorzinho de morango que você tenha. Mas a ideia é sempre que você case com as notas sensoriais do café, tá, gente? O café, por exemplo, tem nota só de achocolatado, amêndoa. Se você coloca um limão, ele fica muito desequilibrado. Ele não vai ter um equilíbrio, por exemplo, na hora de você tomar esse café em questão sensorial. Então a ideia é que você equilibre com as notas que vêm na embalagem. Se você não tem um café, por exemplo, com frutas cítricas, adquira um para você conseguir fazer essa brincadeira que a gente fez aqui, tá? Para ter mais sabor no teu café. Agora é só aproveitar o seu café e tomar. Gente, o café fica muito gostoso. Fica muito bom que a gente deixa o café um pouco mais gelado, ele fica bem aromático, tá? E outra, o café fica extremamente saboroso. Como eu disse, se você não quiser acrescentar nada, igual eu fiz aqui agora, só o café com gelo ele já é incrível. Agora, se você for acrescentar, por exemplo, algum extrato, ele fica ainda melhor. Então, testem para vocês verem, tenho certeza que vocês vão se apaixonar, tá? Porque realmente fica muito bom. Ah, e por favor, não se esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube. Por favor, dê um joinha se você gostou do vídeo e segue a gente para receber mais dicas. A gente está postando vídeo direto sobre cafés para vocês terem realmente conhecimento desse universo gigantesco e criarem cafés cada dia mais incríveis para vocês aí na sua casa. Como eu disse, o importante aqui é a gente não se tornar um fazedor de café, mas sim um pensador sobre o café, para a gente poder criar as nossas próprias receitas, o nosso próprio universo a respeito do grão. E não se esquece também de seguir a gente lá no canal no Instagram, porque a gente sempre posta as dicas diárias, tem meus stories dos meus cafés, você pode me seguir e tirar dúvidas sobre como eu estou preparando os cafés, para que o seu café se torne ainda mais aprimorado aí na tua casa. Se você é apaixonado como café, assim como eu tenho certeza que você vai se apaixonar por essa história, vai se apaixonar por esse universo que é maravilhoso e gigantesco e cheio de informação. E o resultado final que eu quero é que você aprimore o teu café em casa, que você tenha um café, uma xícara de café muito saborosa no teu dia a dia, que realmente traga as boas sensações. É isso, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchauzinho. Tchauzinho, eu vou ficando aí com o meu café, né, gente? Porque ficou muito bom. Não deixem de provar, não deixem de fazer. Vocês vão amar.